Doutor, acabei de ter filho. Será que eu vou precisar de uma cirurgia plástica? Eu estou nos primeiros meses aí, do parto. Será que eu vou precisar de uma cirurgia plástica? Meu corpo mudou muito. Essa é uma pergunta comum que a gente vai responder vocês nesse vídeo de hoje. Então acompanhe aí esse vídeo. A área, as áreas, na verdade, que mais são transformadas no processo de gestação é o abdômen e a região das mamas, é isso? Então vamos lá. Então vamos começar com a região das mamas. Então, no processo de gravidez, as mamas elas tendem a aumentar de tamanho, pois ali ocorre um processo de desenvolvimento e hipertrofia, aumento do tecido mamário, provocado pelos hormônios da gravidez que vão estar preparando aquela mama para a amamentação, que vai acontecer logo ali após o parto. Então, esse processo de urgitamento da mama e aumento da mama vai alterar de forma importante a anatomia daquele tecido, não só no tamanho, mas internamente na arquitetura do tecido. Muitas coisas vão influenciar se a mãe vai precisar de uma cirurgia plástica na mama no futuro, como, por exemplo, se formou estrias na região da mama, a qualidade da pele daquele tecido, se é uma pele muito fina, ou se é uma pele mais firme, e também a densidade do tecido mamário que era prévio. Além do tamanho da mama, se já era muito grande, ou se era uma mama pequena que aumentou. Né? O que você tem que ter consciência é o principal problema que é gerado pós-operatório da mama vai ser flacidez. Se for gerada uma flacidez, é muito provável que você precise de cirurgia plástica se isso incomodar, certo? Porque se isso incomodar, porque isso tem que ser um desejo que você tenha dele. Eu recebo muitas mulheres aqui que vêm fazer uma avaliação da cirurgia de mama e muitas vezes eu contraindico. Eu falo, sua mama é bonita, ela tem um pouco de queda, mas sua mama é bonita, não valeria a pena a gente fazer uma cirurgia, o que é que você acha? É a paciente, nossa doutor, que bom ver isso. Porque realmente eu tinha dúvidas se era necessário e agora eu tenho certeza que eu não vou precisar de uma cirurgia. Então, o nosso papel como cirurgião não é só indicar a cirurgia, é também avaliar e ver que muitas vezes aquela mama não precisa ser operada, porque a cirurgia é uma troca. Né? Então, a gente troca um tecido por outro, mas ganha cicatrizes. E muitas vezes não vale a pena ganhar cicatrizes dentro de uma mama que tem um contexto diferente, certo? Então, qual é o ideal para você avaliar se vai precisar ou não? Primeiro, você tem que esperar o processo de parar de amamentar. Né? Então, enquanto aquela mama está sendo estimulada pela amamentação, ela continua grande, ela continua maior, né? E ela vai ter um tecido que está com a arquitetura alterada. Então, você tem que esperar esse tecido evoluir, essa pele retrair, a mama diminuir de tamanho, esse tecido alterar a arquitetura, um processo sem amamentação. Isso se dá há alguns meses, né? Varia de paciente a paciente, mas o natural é que o cirurgião precise esperar 5, 6 meses sem amamentar e é sem nenhuma amamentação, certo? Doutor, eu continuo amamentando uma vez por dia, 2 vezes por dia. Ainda assim não dá para a gente avaliar, porque o tecido mamário ele vai estar sob influência hormonal e altera o tamanho. Então, até para um planejamento cirúrgico, às vezes o cirurgião até tem uma noção que precisa de uma cirurgia, é bem claro muitas vezes, mas o planejamento da cirurgia ele vai ser alterado. Então, o ideal é que essa avaliação ela seja feita em um processo que não está sob a amamentação dentro de 5 a 6 meses, certo? Então, se nesse processo, 5, 6 meses, sem amamentar, você observa que sua mama tem uma queda, ou seja, pitose mamária, então é muito provável, né, com uma coisa que lhe incomode, que precise fazer uma suspensão de mama. E aí a técnica que vai ser utilizada vai ser discutida com o seu cirurgião através do desejo que você tem, do tecido mamário que você tem, o que é possível pós-operatório. Então, se é com prótese, sem prótese, se pode fazer uma mamoplastia híbrida, em que a gente use gordura, se vão ser usadas estruturas de sustentação para esse implante, por exemplo, como o plano submuscular, dual plane, alça muscular de sustentação, sutiã interno. Tudo isso vai ser avaliado para determinar
que vai ser melhor para você. Ou tem pacientes que vêm para mim também, tem uma flacidez muito pequena na mama, e a gente consegue avaliar o grau de flacidez através de um exame físico detalhado, então a gente consegue tirar algumas medidas desse tecido, da pele, do grau de elasticidade, distâncias anatômicas, a gente consegue concluir, por exemplo, se essa flacidez é impactante para uma mastopexia ou se essa flacidez é muito pequena, não vai ter nenhum problema, a gente pode fazer uma prótese de recuperação rápida nessa mãe. Já fiz várias próteses de recuperação rápida em mães que imaginavam que iam precisar de mastopexia e não foi preciso. Então é importante isso. Joia? Já na região do abdômen, a gente vai precisar analisar outras situações. Então, no abdômen, o que é que acontece na gravidez? Vai ter um estiramento desse tecido, e não só do tecido da pele, que você está vendo. Vai ter um estiramento dos ligamentos que estão por baixo, a gente chama de rede fibroseptal. Essa rede fibroseptal são ligamentos formados por colágeno que ligam a pele à musculatura. Então vamos lá, se você foi uma mãe que no pós-operatório, na gravidez, você se cuidou, não engordou, né, além do recomendado, que hoje é em torno de 9 quilos, né, foge um pouquinho disso aqui, a média são 9 quilos, tem para mulheres que engordam um pouquinho menos, um pouquinho mais, né, 7, 9, 10, 11 quilos no máximo aí. Então você não vai ter estirado, aumentado aquela camada adiposa. Porque imagine que o útero está crescendo, mas a sua gordura não é para aumentar, certo? Então, se você manteve o nível de gordura seu no mesmo padrão que você estava antes da gravidez, a tendência é que essa rede fibroseptal ela não estique, ela não aumente, então ela não piore o que está ali no pós-operatório. Então, se você se cuidou na gravidez, pode ser que essa pele até fique sacrificada, mas essa rede fibroseptal não. Isso vai ser importante para o processo cirúrgico posterior, porque eu vou dar só um dado aqui. Eu atendo várias mães e eu observo que a maioria, 90%, que se cuida na gestação, já tem um corpo adequado antes, engravida, se cuida, faz atividade física, certo? Faz atividade física, exatamente. E no pós-operatório tem dois filhos, até três eu já peguei aqui, e a gente vai ver esse abdômen. Não precisa fazer uma cirurgia de remoção de pele, por exemplo, como a abdominoplastia. Então, sim, é possível. Lógico, não é todos os casos, mas eu diria que uma boa parte. Certo? Então, vamos lá. E o outro plano que eu tenho que avaliar é o músculo. Né? Se o teu músculo ele não distendeu tanto, não abriu tanto no processo da gestação, isso é provocado com o quê? Com a força muscular que você tem. Se você é uma paciente que se cuida, tem um músculo mais firme, ele vai tender a estar próximo, ali, sem diástase, no período de gravidez. Quando terminar ali o parto, ele vai voltar, vai evoluir de uma forma acelerada, e isso vai impactar em ter menos flacidez no pós-operatório. Quanto mais diástase, mais flacidez você vai ter. Então, eu expliquei para você agora todo o processo que é provocado pela gestação. Então, desde a pele, a rede fibroseptal e a musculatura. Todos esses vão impactar se você vai precisar de uma cirurgia ou não no pós-operatório. Então, vamos para a primeira fase, então, a pele. Então, se no pós-operatório tu desenvolveu muitas estrias, a pele ficou flácida, você percebe um excesso de pele. Como é que a gente consegue perceber um excesso de pele, doutor? Principalmente quando você está sentada. Se você estiver sentada e fez aquelas dobras ali de pele na região inferior do abdômen e também na região superior, é muito provável que você tenha excesso de pele. Quando tem excesso de pele, existem duas formas que devem ser tratadas. Ou com tecnologias de hidratação de pele, ou com retirada de pele. A indicação vai depender de caso a caso. Uma avaliação é essencial para a gente ter essa conclusão. Segunda parte a gente tem a rede fibroseptal. Se você teve uma alteração dessa rede fibroseptal, formada por colágeno, durante o processo de gestação, ou até antes você já tinha, se é uma paciente que engordava, emagrecia, já tem alteração nessa rede fibroseptal.
No pós-operatório, você vai desenvolver sintomas semelhantes ao processo ali que eu falei, primeiro da pele. Então, vai gerar dobra de pele, vai gerar um excesso de pele e o tratamento vai ser baseado na mesma solução. Retirada de pele ou tratamento com tecnologias. Às vezes, os dois casos. Tratamento com tecnologia mais retirada de pele. E o terceiro plano vai ser o músculo, né? Então, a musculatura está em diástase ou não, né? Se a musculatura está em diástase, e aqui eu avalio pacientes que têm 2,5 centímetros de diástase até 8 centímetros de diástase, vários graus. Então, quanto menor o grau de diástase, mais é possível você tratar, vamos dizer que você só tenha diástase. A diástase gera um prejuízo estético ao abdômen, mas gera muito prejuízo funcional, porque a musculatura é importante para conter os órgãos abdominais, para trazer postura para você de forma adequada, para você andar de forma erética, para você fazer as coisas no dia a dia, para o seu intestino trabalhar de uma forma regular, porque ele precisa de uma pressão para poder trabalhar de uma forma regular. Então a diástase é funcional, né? Antes mesmo do processo estético. Se você tem uma diástase pequena, é possível que você consiga corrigir com atividade física, mas não é fácil, né? A grande maioria dos pacientes não consegue, porque exige uma disciplina muito alta diariamente e não é todas que vão conseguir, mas pode ser feita uma tentativa para tentar corrigir aquela diástase de forma não cirúrgica, né? Na prática, a gente observa que é uma minoria que consegue. Se essa diástase for maior, aí é muito difícil você corrigir, porque quanto maior a diástase, mais difícil é ter força nesse músculo. E para você conseguir diminuir a diástase, você precisa trabalhar essa força para ela voltar para o normal. E sem a força é mais difícil, certo? Então, se você tem uma diástase que precisa tratar de forma cirúrgica, você já tentou antes, não conseguiu corrigir, então a cirurgia pode ser de mais uma forma. Uma forma mais invasiva é o processo de abdominoplastia, né? Então, digamos que você precisa remover pele, então você vai ter que fazer uma abdominoplastia. Então, o cirurgião ele vai ter acesso a toda essa musculatura, ele vai tratar, né, de forma aberta, digamos. Então, a gente vai descolar essa pele e visualmente vai estar o músculo lá, ele vai ser aplicado, vai feita uma aplicatura de cima até abaixo. O músculo é bem longo, ele vem aqui de cima, né? A gente tem uma estrutura ali que a gente chama apêndice xifoide, ele vai até a região lá embaixo já no pubis. Então é feita uma aplicatura de cima a baixo. Eu gosto de fazer essa aplicatura em 2 planos, ou seja, a gente usa 2 camadas de reforço para aproximar essa musculatura para ela voltar para a forma anatômica. E eu gosto de usar um fio, que a gente chama fio farpado. É um fio que ele é bem mais moderno do que um fio tradicional que é utilizado, um fio liso, por exemplo. É um fio que traz mais segurança e a união de duas estruturas, elas dependem de uma cicatrização. E essa cicatrização é muitas vezes estimulada pelo fio cirúrgico. E de forma tradicional, o fio cirúrgico que é utilizado é um fio liso, que não traz muita reação de cicatrização. Eu gosto de utilizar o fio farpado, porque além de ele trazer uma reação de cicatrização mais intensa, ou seja, traz mais eficácia, ele também evita que o fio perca o nó, ou seja, a estrutura que eu fiz a união ela não se perde. Enquanto em um fio que é liso, ele pode desfazer aquela sutura que foi feita. Esse risco acontece, porque é um fio que ele corre em uma direção ou em outra, voltando. Já o fio farpado ele vai só em uma direção, ele não consegue desfazer, porque as farpas não permitem que ele volte. Então, traz muito mais segurança, principalmente em uma região que provoca uma tensão, juntando duas estruturas que estavam afastadas, como um músculo, que é uma área firme, de tônus, que o paciente usa diariamente ali, para se levantar, para caminhar, ele está usando aquilo ali o tempo todo. Então, a gente faz 2 camadas e usando o fio farpado. E a outra forma, que eu gosto muito, é a cirurgia de Miller. O que é a cirurgia de Miller? É uma cirurgia muito menos invasiva para a gente tratar a diástase. Hoje é a cirurgia mais avançada, né, do abdômen na cirurgia plástica. Então hoje são
pouquíssimos cirurgiões a nível Brasil que realizam essa cirurgia, mas é uma cirurgia magnífica para um público que precisava desse tipo de cirurgia que não tinha acesso, que não era uma técnica realizada, a cirurgia plástica. Então, em que consiste essa cirurgia? São para aqueles pacientes em que a gente precisa corrigir a diástase, mas eles não têm um excesso de pele. Ou seja, é um paciente que ele não vai para uma abdominoplastia, mas ele precisa corrigir a diástase. E muitas vezes não era possível, porque o paciente ele teria que fazer um corte, né, para poder acessar essa musculatura, descolar todo aquele tecido e fazer esse tratamento. E hoje, com a cirurgia de Mila, não. É uma cirurgia que é feita por vídeo cirurgia. Então a gente não descola, não corta nada para visualizar a diástase. Na verdade, a gente vai utilizar 3 orifícios, igual uma cirurgia de vídeo tradicional, né? Esses 3 orifícios ficam na região inferior do abdômen, escondidos de forma oculta, são pequenos orifícios de uma lipoaspiração, por exemplo. E por lá a gente vai entrar com uma câmera e outros 2 acessos a gente vai utilizar instrumentos para poder fazer o fechamento desta diástase. Esse descolamento é feito de forma minimamente invasiva, a gente vai visualizando através da tela, então tem uma câmera e vai visualizando. Essa diástase é corrigida, né, de uma forma extremamente eficaz, com os mesmos fios que eu comentei para vocês da técnica tradicional. Depois a gente vai corrigir essa diástase, finalizou, a gente pode fazer lipoaspiração naquela região do abdômen, pelas mesmas incisões, e a gente pode utilizar também tecnologias que vão trazer uma pele mais firme para o abdômen. Então essa cirurgia de Mila, né? Mila, o nome dela, M-I-L-A, que é um termo para a gente traduzir, que é uma cirurgia do abdômen minimamente invasiva. É uma cirurgia que o paciente tem uma recuperação super rápida, não precisa andar encurvado, riscos operatórios muito menores. O paciente consegue já com uma semana voltar à sua rotina de trabalho, por exemplo, né? Então a cirurgia é muito mais avançada, que exige um rigor técnico e também um conhecimento técnico muito mais avançado do cirurgião. Por isso que são pouquíssimos cirurgiões que realizam no Brasil e no mundo, né? Mas é uma cirurgia que vai trazer um benefício para você, paciente. Precisa dessa cirurgia sensacional. E quando é que eu vou ter a noção que eu vou precisar de uma cirurgia do abdômen? Normalmente, depois do parto, o útero ele vai ter aumentado aquela região ali do abdômen, mas ele vai evoluindo de forma rápida. Nas primeiras 6, 7 semanas, ele vai diminuindo de tamanho. Então, nesse processo, ainda não é o momento que você vai conseguir saber se vai precisar ou não. Os próximos meses, eles vão ser decisivos. Então, 2, 3, 4, 5, eu esperaria até 7, 8, 9 meses para você ir observando como aquele abdômen vai evoluindo. Tem pacientes que com 2, 3 meses, o abdômen já está normal. Mas tem pacientes que com 2, 3 meses ainda não está. Isso vai depender, como eu falei, do preparo que você fez antes, de como era o seu corpo antes. E como você está se cuidando no pós-operatório aí, no pós-parto, né? Então, alguns pacientes vão esperar 6, 7, 8, 9 meses para ver como é que esse abdômen vai se comportar, para saber se vai precisar de uma cirurgia. Então, esse é o momento que você vai conseguir se olhar no espelho e ver, não vou conseguir, ou eu vou precisar passar por uma avaliação com um cirurgião plástico, para daí a gente ter essa conclusão se eu vou precisar de um tratamento cirúrgico ou não. O que eu aconselho para vocês é se prepare antes do parto, né? Principalmente tenha uma boa composição corporal, esteja no peso ideal antes de engravidar e faça muita atividade física para deixar seu abdômen firme. Quanto mais firme, menor a chance de diástase no pós. E logo que for recomendado você voltar à atividade física no pós-parto, isso varia, se foi cesárea, se foi parto normal, varia da indicação aí do seu obstetra. Logo que for recomendado, você volta à atividade física e vai observando as mudanças no seu corpo. Ele vai melhorando, mas vai chegar um ponto que vai estagnar ali, e aí você pode saber se é o momento certo já de procurar um cirurgião, ou se aquilo ali você já está satisfeita e não vai precisar, certo?
Espero que esse vídeo de hoje tenha te ajudado a esclarecer essas dúvidas que são tão importantes, principalmente nesse período de pós-parto. A mulher fica muito ali incomodada com as alterações que são provocadas pela gravidez, está com um bebezinho que está precisando de ajuda no início, é um período de puerpério, tem muitas emoções ali relacionadas, então é normal ficar um pouquinho angustiada, mas se tranquilize, fica calma, aproveita para curtir o teu bebê ali no começo, né, que é muito importante, é uma fase muito gostosa, muito desafiadora também, mas que a maternidade e também a paternidade, ela é muito importante a gente se curtir aquele momento ali com calma, certo? E qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, segue a gente lá no Instagram também, que a gente consegue te ajudar em outras questões, certo? Até o próximo vídeo e uma ótima semana para todos.